Eu vi as portas do Senado Federal fechadas. E quando eu vi aquela porta, sim, a porta do Senado fechada, era como se toda a autoridade moral dos senadores fossem tiradas. Aí eu vi o nome sanções. Ao senhor disse assim: as sanções nada são parte de uma arquitetura para o pior que está por vir sobre o território nacional brasileiro. E não se pode mudar. 2 ou 3 países criaram um plano, 3 países criaram um plano para atacar os Estados Unidos da América. Eu vi o presidente, o Jair Messias Bolsonaro, e foi escrito aqui, está escrito, né? Uma inquietação fora do normal. E se ele for hospitalizado, ele não pode mais ser aberto. O perigo de morte é grande. Por ordem de Deus, é preciso abrir um jejum urgente e orações constantes por Jair Messias Bolsonaro. Deus mostrou uma grande inquietação em Bolsonaro. Ele corre risco de vida. O Brasil precisa levantar em jejum e oração pela vida do ex-presidente. A palavra do Senhor diz em Amós 3, versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O apóstolo Reginaldo Rolim, na live do dia 14 de agosto, entregou um forte sonho profético para a nação brasileira. Deus mostrou ao seu servo as portas do Senado fechadas. Ele avisou que o pior ainda está por vir. Ele viu também a balança da justiça de Deus e uma grande inquietação em Jair Bolsonaro, que o levaria ao hospital, e alertou que se ele fosse hospitalizado novamente, correria um sério risco de vida. O apóstolo convocou a nação brasileira para um grande clamor e jejum pela vida do ex-presidente, pois é ele quem vai sentar na cadeira de presidente desta nação em 2026. Confira tudo o que Deus mostrou ao seu servo. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. E hoje eu ouvi a voz bem clara, e não importa quem acredita ou não acredita, tá? Que dizia o seguinte: apenas ouve e diz: eu escrevo o que eu ouço, eu escrevo. Sinta a presença grande. Hoje eu senti assim um ser iluminado, muito iluminado. Aquela presença tomou conta de mim, do meu quarto. E eu comecei a escrever. E comecei a tomar notas de algumas coisas. Como ser humano, houve questionamento, eu perguntei por quê. Eu vi aquela voz que já faz uns 4, 5 meses que eu não ouço. A ti não cabe saber, Reginaldo, apenas relatar. E Deus, e a voz dizia assim, que eu senti que era Deus, um anjo. Senti que era Deus, um anjo. E dizia o seguinte: o teu compromisso é com quem te assiste. O teu compromisso é com quem te segue. E Deus mandou eu... Diga de novo. Aleluia. Olha quantas milhares de pessoas lembram e colocam. Eu me lembro. Foi junho e julho de 2024. Eu não conseguia ver as eleições de 2026. E todos os deputados, senadores, né, da direita se programavam nas suas pré-candidaturas antecipadamente para a eleição de 2026. Até Jair Messias Bolsonaro também se programava, andava todo o território nacional brasileiro, mas eu não conseguia ver. E eu perguntei centenas de vezes a Deus por que eu não conseguia ver as eleições
de 2026. Não consigo. E hoje, até hoje, no presente momento, 14 de 8 de 2025, às 21h58 agora, tá? Eu não consigo ver, gente. Não consigo ver essas eleições. Eu fico pensando, é como se ela não tivesse, como se elas não fossem ter as eleições de 2026. É como se não fosse ter as eleições de 2026. Isso, eu estou dizendo, há mais de um ano, eu vi como se o Senado Federal tivesse... Eu vi as portas do Senado Federal fechadas. Hoje é 14 de 8 de 2025, são 22h15. Como se as coisas fossem se agravar, eu vi como se o Senado Federal tivesse fechado, assim, como se não tivesse força de nada, como se estivesse mandando mais nada, entendeu? Que vocês estão aí só por estar, e acabou-se como se as portas estivessem fechadas do Senado Federal. E eu escrevi isso. Eu escrevi. E aí, na continuidade, para que a honra nem a glória seja do homem, de quem quer que seja, mas exclusivamente de Deus. A ele toda a honra e toda a glória. E quando eu vi aquela porta, assim, com a porta do Senado fechada, era como se toda a autoridade moral dos senadores fossem tiradas, assim como eu vi em junho e julho de 2024, em dezembro e dezembro de lives, que vocês são testemunhas. Eu, muito triste, escrevi aquilo. Né? E o Senhor, através daquela luz forte, dizia: a ti só cabe escrever e falar, Reginaldo. E eu fui. Amós 3:7. E aí eu continuei. Aí eu vi o nome Sanções. O Senhor disse assim: as sanções nada são parte de uma arquitetura. Peraí, deixa eu ver. São parte de uma arquitetura, de um plano de grandes estratégias para o pior que está por vir sobre o território nacional brasileiro. E não se pode mudar. Então, quando se fala em sanções, o pessoal se alegra, tudo. O pior está por vir, que as sanções não chegam nem aos pés. Não chegam nem aos pés. Houve um plano. E há um plano. Há um plano para os Estados Unidos, para atacar os Estados Unidos. 2 ou 3 países criaram um plano. 3 países criaram um plano para atacar os Estados Unidos da América. E a proteção está sobre o presidente Donald Trump. Eu vi uma balança, essa balança colocava peso pesadíssimo nela. E quando colocava um peso pesadíssimo nessa balança, e quando colocava um peso pesadíssimo nessa balança, tá ok, obrigado. Eu vi agora, obrigado. Alguém colocou algo aqui? Eu segura aí, 03, que eu vou ler, tá? Olha, alguém colocou algo, tá? Um peso nessa balança, porque eu vi o peso. E esse peso estava desfavorável a Donald Trump se ele não ouvir o espiritual. Mas eu acredito que lá tem espiritual, ele vai ouvir o espiritual. E isso foi me revelado. Né? É só vocês acompanhar as notícias de jornais internacionais depois. Há um plano para ataque nos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump é o ser mais importante da face da Terra hoje. Alguém está querendo matá-lo, acabar mesmo. Tem que tirar ele de cena. 3 países se reuniram para assim fazer. Então, não sei se o território americano se salvará desse ataque. Eu espero que sim, mas o presidente, os anjos estão ao redor dele completo.
Falo dos Estados Unidos da América. Vou vir para o Brasil agora. Tá? Vocês vão ver talvez nos jornais aí, qualquer hora dessa, não sei. Quando eu boto a mão na testa, meu Deus do céu. Meu pai. Falo do Brasil. Agora. Eu vi o presidente, o Jair Messias Bolsonaro, e foi escrito aqui, está escrito, né? Uma inquietação fora do normal. Uma inquietação, um espírito de inquietação fora do normal, podendo alterar fortemente o seu aparelho digestivo. E se ele for hospitalizado, ele não pode mais ser aberto. O perigo de morte é grande. E foi por isso que eu não queria vir aqui. Como ninguém consegue, porque foram 3 vezes que Deus falou sobre antecipadamente das internações e que o que ele ia sentir, como, né, não se chega a ele, e como não se pode falar, principalmente hoje, né, e não há ninguém, nem senador, nem deputado, que faça chegar, o que eu só posso fazer é contar para vocês. E, por ordem de Deus, quem era para pedir aqui era eles lá, né? Era eles que era para pedir, não eu. Mas, por ordem de Deus, é preciso abrir um jejum urgente e orações constantes por Jair Messias Bolsonaro. É preciso abrir um jejum urgente e orações constantes por Jair Messias Bolsonaro. Porque se hospitalizar, for necessário abrir, o risco é muito grande de morte. Encandearia isso, essa inquietação, que não é uma inquietação normal, eu não vi como inquietação normal. Era como se fosse uma inquietação sobrenatural, fora do normal. Que palpitasse o coração mais forte, que a pressão arterial aumentava, tá? Vinha dores de cabeça. Eu estou detalhando, tá? Detalhando. A pressão arterial aumentava, vinha dores de cabeça, sob essa inquietação, que isso é demoníaca, isso é demônio. A oração da nação brasileira, de jejum, vai impedir isso. Vai impedir isso. Aí eu quero ver agora se tem gente que ora mesmo, de jejum. Quem era para pedir isso são as pessoas que estavam do lado deles lá, né? Da qual se consulta eles o espiritual. Nada tem a ver com isso, tá? Nada tem a ver com isso. Eu vou ter que falar tudo. Eu estou querendo parar. O presidente, quem é para ser o presidente, né? E eu falava isso em junho e julho de 2024. Se não via as eleições de 2026, via um movimento muito grande, forte, extraordinário em 2025. Quem me acompanha de lá está vendo. Se gira milhares de vezes. Não era para ser outro, não era para ser outro. É para ser Jair Messias Bolsonaro. Não é para ser Michele, não é para ser governador de São Paulo, não é para ser Caiado, não é para ser ninguém. É para ser o próprio Jair Messias Bolsonaro. O próprio. Mas tudo isso está condicionado à obediência.
Tudo isso está condicionado à obediência. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer com tudo que ele te manda, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Bendito o fruto da tua terra, o fruto da tua cria, da tua manjedoura, etc. Deuteronômio 28. Está condicionado. Tá? Aí eu via essa parte, gente, eu não queria falar. Deus, me libera só dessa aqui, só dessa, por favor. Ô, pai, faz isso não, pai, só essa. Por favor. Olha, vamos orar triplicado, setiplicado, 1000% por Jair Messias Bolsonaro. Tá? 1000% por Jair Messias Bolsonaro. Eu peço oração por ordem de Deus, né? Já que ninguém tem acesso a ninguém lá, ele lá está cheio, né, de quem consulta espiritual, e ninguém, espiritual não vê nada. Não sei que negócio é esse, papai, Deus perdoe. E vamos fazer oração. A primeira-dama, a esposa, era para ter vindo para a rede social e já ter feito um clamor para a nação brasileira, né, e os seguidores de Jair Messias Bolsonaro, para abrir um jejum e oração. Isso já era para ter acontecido. Não adianta acontecer quando acontecer o pior. Já era para ter acontecido. Num dia que aconteceu o pior, as orações praticamente não vão funcionar. Já está em cima. Por isso serve o remédio para ajudar a prevenir. Né? Tá entendendo? Então, aí, gente, para terminar, eu vi as orações têm que ter força, gente. Tem que ser grande, tem que ser força mesmo, como nunca vocês oraram e jejuavam. Mas, para que não haja um interrompimento. Por quê? O que vai acontecer em território nacional brasileiro nunca aconteceu na história, desde o descobrimento do Brasil. E isso não tem como flores, não é flores. É guerra mesmo. E quem pensa que não vai acontecer tudo, vai ter que viver para ver acontecer. Vai ter que viver para ver acontecer. Para viver para ver acontecer, porque eu vi Deus cegando o entendimento, endurecendo o coração, cegando o entendimento por 2 ou menos de uma semana, né? De todas aqui autoridades brasileiras, para comprar briga mesmo com os Estados Unidos. Para comprar briga com os Estados Unidos, cegando o entendimento mesmo. Para que a ira venha com tudo, de vez por toda. Olha os detalhes aí que eu estou dizendo, hein? E no finalzinho eu vi o nome Eduardo Bolsonaro. Porque o anjo disse o seguinte: a oração tem que ser constante por Jair Messias Bolsonaro. E tem que ser inflamada por ele. Constante, inflamada, jejum e oração por ele, para que ele chegue em 2026. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.